Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula nós falaremos um pouco sobre os Bantus, um povo africano que é muito importante para a gente compreender a nossa própria história, a história do Brasil. Vocês vão entender por quê no final desta aula. Esse povo, ele vivia e vivia até hoje ao sul do deserto do Saara. Na verdade, não é um povo, são vários povos que tinham costumes e línguas muito parecidas. Eles se originaram lá de onde hoje é a República de Camarões. E eles migraram, numa das maiores migrações já vistas, que durou 2.500 anos e que se iniciou em 1.500 anos antes de Cristo. Eles se deslocaram ao centro, ao leste e ao sul da África, e foram erguendo cidades, estabelecendo impérios, reinos, etc. O que aconteceu? Nesses reinos, por que eles tiveram esse poder de estabelecer reinos? Em primeiro lugar, eles foram substituindo os povos que ali viviam, que eram povos nômades, que viviam da caça, da coleta, da pesca. E eles, por terem o domínio do ferro e praticarem a agricultura, eles tiveram possibilidade de fortalecer seus reinos. E assim, a gente tem um reino muito importante, que é o que a gente vai estudar nesta aula, que é o Reino do Congo. A bacia do rio Zaire, chamado de Congo pelos portugueses, era habitada desde longo tempo por grupos bantus, como o Ambundo, o Bakongo, o Luba e o Lunda. Segundo uma tradição, um grupo bantu vindo do noroeste e liderado por Nimi Alukene atravessou o rio Zaire entre o final do século XIV e início do século XV e passou a dividir o espaço com os antigos moradores da região. Por meio da conquista de alianças e de casamentos, Nimi Alukene e seu grupo se fortaleceram e fundaram a cidade de Mibanza-Congo. A partir desse centro de poder, submeteram outros grupos e passaram a controlar um amplo território. Nimi Alukene recebeu o título de Mani Congo, que significa Senhor do Congo, e é considerado o herói fundador do Reino do Congo. Na capital, o Mani Congo exercia sua autoridade com o auxílio de 12 conselheiros, entre os quais estavam os secretários reais, os oficiais militares, os homens da lei e os coletores de impostos, entre outros. Desses 12 conselheiros, 4 eram mulheres e representavam o clã das avós do rei. Entre os congos, os homens se dedicavam à caça, à pesca, à coleta de alimentos. Já o trabalho na agricultura era feito por mulheres. Elas cultivavam legumes, verduras, frutas e cereais, com destaque para o sorgo. Além disso, os congos criavam galinhas, porcos, carneiros, bois, cabras e praticavam artesanato. Teciam com fibras de folhas de ráfia e faziam tecidos de madeira e de cobre e forjavam ferro, com o qual produziam instrumentos de trabalho, pás e enxadas, e armas, espadas e lanças. Os congos conheciam técnicas apuradas de fusão do ferro. Segundo a tradição, o fundador do Reino do Congo era um rei ferreiro, por isso os trabalhos com ferro eram reservados aos nobres. No Congo, o comércio era intenso. De Mibanza-Congo, partiam as caravanas que iam ao interior buscar ou levar produtos, com especial destaque para o ferro e o sal. Aldeias, lubatas e cidades, mibandas, pagavam tributos a Mani-Congo, que, em troca, lhes oferecia proteção espiritual, pois era visto como um intérprete da vontade dos ancestrais e dos espíritos. Os tributos eram pagos em espécie, que era sorgo, vinho de palma, metais, frutas, gado, marfim e peles, e em dinheiro. A moeda do Congo era o nizimbo, uma espécie de concha marinha obtida na ilha de Luanda. A exploração dessas conchas era monopólio do rei. O Mani-Congo repartia parte dos bens arrecadados com os líderes de linhagens e das aldeias, estreitando assim a aliança com eles. Os portugueses chegaram ao Congo em 1483 e logo procuraram fazer comércio com as lideranças africanas. Algumas dessas lideranças também se aproximaram dos portugueses com a mesma intenção. Este foi o caso do Mani-Congo Nzinga Mbemba, que trocou seu nome por Afonso I, converteu-se ao catolicismo e passou a se vestir à moda portuguesa. Com o objetivo de modernizar o Reino do Congo, Afonso I enviou cartas ao rei português Dom João III, pedindo que ele lhe enviasse profissionais para ensinar os congos a construir grandes navios, professores para instruir os jovens e missionários para divulgar o catolicismo. Mas de Portugal só lhe chegaram missionários. Além disso, mercadores de escravos portugueses da ilha de São Tomé passaram a frequentar o litoral do Congo. Ao perceber que seu reino corria perigo, o Mani-Congo escreveu outra carta ao rei de Portugal pedindo que proibisse o comércio de africanos, mas não foi atendido. O tráfico continuou intenso. Ao longo dos séculos seguintes, as relações entre os portugueses e os congos pioraram bastante. Apesar de os reis de Portugal chamarem os Mani-Congos de irmãos, eles sempre viram o Reino do Congo como uma área para expandir o catolicismo e comercializar escravos.
Na segunda metade do século XVII, o interesse português nas ricas minas de ouro e prata da região provocou uma guerra entre os congoleses e portugueses. A guerra foi decidida na Batalha de Mobila, vencida pelos portugueses e seus aliados, em 1665. Nela morreram o Manicongo Antônio I, muitos nobres e milhares de soldados congoleses. Depois disso, o reino do Congo foi declinando e perdendo territórios, e a região Congo-Angolana tornou-se a principal fornecedora de escravos para as plantações de cana-de-açúcar do Brasil. A maioria dos milhões de africanos entrados no Brasil entre os séculos 17 e 19 era falante de línguas bantas. Isso ajuda a explicar por que essas línguas foram as que mais influenciaram o português falado no Brasil. Então a gente pode perceber como que a história dos bantus é tão importante também para a nossa história brasileira. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Aqui a gente encerra essa pequena explanação sobre os bantus, que é tão importante para conhecer a nossa história, e na próxima aula nós falaremos sobre os iorubás. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.